Olá pessoas, professor Tiago, para mais uma aula sobre Xamarin Forms e a gente vai dar continuidade no nosso projeto do app Guia Dev usando o menu sanduíche. Como você está vendo, já deu uma mudada, né? Eu incrementei algumas coisas de design e deixa eu começar pela parte fácil, né? Vamos começar pela parte fácil. No arquivo main page, eu adicionei uma logo que eu editei no meu editor de imagens, né? Coloquei um label embaixo com o endereço do meu blog, onde você vai encontrar vários conteúdos sobre desenvolvimento mobile, desenvolvimento web, desenvolvimento desktop e, bom, acho que todas as coisas do planeta que a gente dá aula de tudo, né? Então, é o seguinte, né? Nessa parte da aula, eu trabalhei apenas com a parte visual e implementei algumas coisas. Então, deixa eu mostrar aqui o que eu implementei. Eu comecei a implementar algumas coisas do ícone, a gente vai bater um papo do ícone do aplicativo, e eu fiz a tal da Splash Screen, né? Deixa eu abrir aqui no meu emulador para você ver como que ela ficou. Então, implementei a Splash Screen e vamos entender como que eu fiz isso. Quero dedicar essa aula para explicar um pouco de ícone de aplicativo no Android e de Splash Screen. Primeira coisa, para você elaborar a Splash Screen, você tem que dar uma olhada aqui na estrutura do projeto Android. Nossa, que tanto de coisa. Então vamos minimizar para deixar mais fácil. Dentro do projeto Android, no Xamarin, a gente tem um diretório chamado Resources. Dentro do Resources, a gente joga todas as coisas que são imagens, tudo que a gente vai usar de interface gráfica do nosso aplicativo. Dentro desses diretórios, né, HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI, a gente vai colocar imagens de diferente resolução. Quando você cria o projeto, o Visual Studio já cria alguns arquivos aqui na resolução certa para te ajudar. Por exemplo, ele cria esse arquivo icon que vem com esse ícone padrão do Xamarin. Aí o que eu fiz? Mantive ele aqui, eu não mexi nele para você ver de exemplo. E adicionei aqui, por exemplo, esse SP Guia Dev, que foi uma splash screen que eu criei para essa resolução de tela. O que é o correto você fazer quando você está desenvolvendo um aplicativo? É você entrar dentro de cada uma dessas pastas, lá usando o explorador de arquivos, olhar a dimensão dessas imagens e criar o seu ícone com essa dimensão, tá? O que eu fiz aqui para demonstrar? Dentro de cada uma dessas pastas eu criei um arquivo SP Guia Dev, SP por quê? De Splash Screen. Para você ver que eu tive que criar vários tamanhos diferentes com o meu editor de imagens. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, no meu editor de imagens, no caso eu estou usando o Fireworks, o que eu fiz? Eu criei a minha imagem e cada uma das minhas imagens aqui, ó, ela tem um tamanho diferente, tá vendo? MDPI é menor, a XHDPI é um pouquinho maior e assim sucessivamente. Qual que é o tamanho de cada uma? Vamos dar uma olhada aqui. Vou tirar essa fatia de exportação. Repara aqui no zoom, né? Quanto que está o zoom dela. A MDPI, ela é 320 por 480 pixels. XHDPI é bem maior, né? Tá vendo o zoom de 100% aqui. Ela é 640 por 960. Depois 940 por 1140 na XXHDPI. E na XXXXX, ela é enorme, né? É 1280 por 1920, tá? Por que eu criei Splash Screen desse jeito? Nas versões mais antigas do Xamarin e do Android, eu tinha que implementar esses arquivos desse tamanho. Isso não é totalmente necessário hoje, porém é o jeito mais confiável que eu tenho experimentado que vai funcionar em vários dispositivos diferentes, tá?
E aí, o que você tem que fazer? Você cria a imagem do jeito que você quiser, e aí você vai com o botãozinho direito aqui e adicionar item existente. E aí você vai navegar até onde esse arquivo tá, né? Por exemplo, splash screen. Eu já deixo uma estruturinha, né, bem óbvia para a gente não perder muito tempo. E seleciono o arquivo aqui, tá? A mesma coisa que a gente fez com várias imagens ao longo dos projetos, né? Por exemplo, aqui eu criei um ícone, então eu importei esse ícone para cá também. Deixa eu falar um pouquinho do ícone. O ícone ele tem um tamanho de 512 por 512. Todos esses tamanhos estão disponíveis na documentação do Xamarin e no PDF que eu vou disponibilizar para você também. Tá? E se você olhar com muita atenção aqui, ele tem o fundo transparente, tá? Eu deixei o fundo transparente. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de fundo transparente daqui a pouco. E aí? A gente criou as imagens, criei a logo, né? Adicionei a logo ali, ficou legal, bacana. Mas como que eu faço a splash screen funcionar de verdade? Bom, uma das coisas que eu tenho que falar é o seguinte, quando a gente vai criar a splash screen no iOS é bem mais fácil do que no Android. Porque aqui no Android a gente tem que editar vários arquivos. Só para retomar uns conceitos que a gente viu na aula passada, na aula atrasada do hotel, né? Dos styles, que a gente trocou a cor primária, a cor de assento, né? Por assim dizer. Aqui eu entrei, né? Eu fui trocando as cores para as cores que mais me agradavam, né? E eu também adicionei um tema especial que eu chamei de Splash, tá? O mesmo nome que está na documentação da Microsoft, se eu não me engano. E o que esse tema significa? Aqui eu consigo mudar algumas coisas. Por exemplo, eu tiro o título, eu falo que o aplicativo vai funcionar em full screen, eu falo que ele vai ter uma barra de ação. Então aqui eu vou setando algumas características que a minha tela de splash vai ter. E lá dentro do diretório Drawn Label eu tenho um arquivo chamado Splash Screen. Aqui ele não coloca a extensão do arquivo, só que quando a gente vai lá no Drawn Label e a gente olha, a gente vê que o Splash Screen é um arquivo XML. Tá? Nesse arquivo XML eu tenho algumas definições, como por exemplo, qual que vai ser a cor a cor de fundo do Splash Screen? Vai ser uma variável que está lá em colors chamada splash background. Como que a gente faz para ver? A gente vem aqui em colors, então eu tenho splash background, que eu coloquei esse vermelho que eu usei como palheta para todas as minhas coisas aqui, tá? E que mais? Eu tenho também a definição de um bitmap que vai me dizer o quê? Qual que vai ser a imagem que vai aparecer no fundo? No caso aqui, eu coloquei a SP Guia Dev, que não vai ter título, poderia ter, e a gravidade dela é no centro. O que é essa gravidade? É onde que a imagem vai ser puxada. E aqui eu tenho que dar um adendo de algumas coisas. Nas versões mais antigas do Xamarin, ele identificava a resolução do dispositivo que você estava e selecionava a imagem correta aqui no caso, né? Eu estava elaborando essa aula e eu percebi que isso mudou. E eu não percebi essa mudança. Então, o que eu fiz? Eu peguei a nossa imagem guia dev e eu coloquei dentro do Drawn Label também. E ele reconheceu sem nenhum problema. Porém, eu vou precisar testar isso aqui em algum dispositivo físico para saber se está funcionando direitinho. Aparentemente está. Se não estiver, na terceira parte dessa aula sobre o App Guia Curso, eu vou trazer o que mudou a respeito disso, tá? E aí, feito isso, resolveu? Quase. Quase resolveu. Porque é o seguinte, quando a gente está programando aqui dentro do projeto Android, a gente programou muito pouco aqui dentro, né? Mas eu falei para você que tinha esse arquivo main activity. E dentro do main activity você fazia algumas configurações do aplicativo Android, permissões, mudar a cor da barra, etc. Só que o que a gente teve que fazer? Eu criei uma outra activity chamada Splash Screen. Como que eu fiz isso? Fiz assim, ó, cliquei no projeto Android, botãozinho direito, adicionar, novo item, atividade, tá? Activity.
E o que eu fiz? Dei o nome dela de Splash Screen. Por que eu fiz isso? Nesse arquivo Splash Screen Activity, eu defini algumas coisas aqui, ó, como qual que vai ser o estilo dela? Vai ser exatamente aquele tema especial que eu editei que permitia tela inteira, que trocava cor, tudo mais. Por que eu não fiz isso direto no mainActivity.cs? Porque se eu tivesse feito lá no mainActivity, ia valer para o aplicativo inteiro. E eu não queria. Eu queria que esse tema só se aplicasse a Splash Screen. Então eu defini ele como main launcher, que ele não tem history, quer dizer que se o cara apertar no botão voltar, ele volta, entre aspas, na área de trabalho do celular. E eu coloquei um labelzinho de app guia dev, tá? E o que a minha activity faz? Quando dispara o método onCreate, eu simplesmente mando startar a main activity. E quem que é a main activity? É a activity que dá vida ao meu aplicativo, que vai instanciar todas as coisas, que vai abrir o aplicativo de fato, tá? Então, não se esqueça dessas etapas. Enumere. Você vai editar o estilos, você vai criar as definições de como que a splash screen vai aparecer. E aí você tem que definir como que vai ser essa splash screen. Então você cria um arquivo XML, tá? Arquivo XML dentro do diretório Drawn Label. Como que você faz isso? Botão direito, adicionar novo item, arquivo XML, tá? Você vai chamar ele de splashscreen.xml. Dentro desse arquivo você coloca essas definições de como que vai ser a cor do fundo e qual que vai ser a imagem que vai aparecer na sua splash screen, depois que você já fez a importação de todas essas imagens, é claro, tá? Feito isso, como que você testa? É o seguinte, o aplicativo está aberto aqui, né? Então eu vou fechar ele no meu emulador. Fecha ele. Vem cá e aí você clica para mandar abrir. Da primeira vez que você editar tudo isso, pode ser que não funcione, tá? Porque você está no ambiente de emulação, tem cache, tem várias coisas envolvidas. O que é o ideal você fazer? Você vem aqui, fecha tudo aqui, né? Clica nele e desinstala, tá? Clique e arrasta para desinstalar. Aí você vai vir no menu compilação e aí você vai mandar recompilar o teu aplicativo Android. Por que isso é importante? Por que é importante mandar recompilar sempre? Para ele se desfazer dos arquivos de cache, pegar as novas definições que você fez e fazer elas valerem. Que ele vai recompilar todo lá os bytecode, as coisas araiadas do Android, fazendo funcionar de verdade, tá? Então, a partir desse momento a splash screen passa a funcionar. Bonitinho, igual está aqui. E no demais, o que acontece? Bom, as cores eu mudei tudo editando os arquivos XML do Android, que dá um certo trabalho, para te falar a verdade, né? Você já viu que é meio xarope fazer isso. E a última coisa que eu fiz foi a seguinte. Eu havia importado o ícone .png para cá. Importou, belezinha. Como que você faz para o aplicativo reconhecer ele? Você vai clicar no teu projeto Android, botãozinho direito aqui, ó, propriedades. Lá dentro de propriedades, dentro do manifesto do Android, ícone do aplicativo, você vai selecionar o nome do arquivo do seu ícone. Tudo bem? Existem outras definições, como lá no MIP Map Android, no Launcher Foreground, você vai esquecer. Bom, esquecer entre aspas, porque isso é importante editar também, porque como você já deve ter percebido, o meu ícone aqui ficou muito ruim, né? Nessa versão do Android, é esse que está funcionando, é o App Guia Dev. Ele ficou com fundo branco, não dá para ler nada desse texto, ficou horroroso, porque a minha definição do ícone aqui ela é redonda e o Xamarin já prevê que esse tipo de coisa vai acontecer. E aonde que tá? Deixa eu ver. Não está em Values, tá? Não está em Layout, acabei de clicar em Layout. Tá aqui, ó. Midmap, né? Eu tenho o ícone normal. Que arquivo é esse? Sai fora daqui. Uf. Eu tenho o ícone, vamos chamar de ícone normal, e tenho o ícone arredondado.
que você edita dentro desse arquivo XML? No ícone normal, você pode mudar a cor dele. Então aqui ele está com a cor de Launch Background. O que a gente poderia fazer? A gente podia colocar o Color Accent. Repara que ele continuou pegando rosa aqui. Não sei por que ele continuou pegando rosa, porque eu já troquei tudo para vermelho, né? Isso aqui em Colors eu troquei? Troquei. Então isso é cache do Visual Studio provavelmente. Aí o que você teria que fazer? Você teria que pegar, mandar executar o aplicativo de novo, igual eu estou fazendo agora, né? Manda recompilar. Depois que você já fez isso algumas vezes, costuma ser rápido, tá? Não tem que demorar muito, depende da sua máquina também, é claro, né? Qual que é o meu objetivo fazendo isso? Tá, mas eu editei o arquivo icon.xml. Como você pode perceber, todos os ícones aqui são arredondados. Então eu tenho que chegar aqui e editar esse arquivo iconround.xml. E aqui está falando que é branco, então eu vou trocar para color accent. E vamos ver se ele vai trocar essa cor do meu ícone. Então manda recompilar de novo. Está recompilando ainda? Eu realmente preciso de um computador melhor mesmo. O que é o ideal você fazer? Quando você começa um projeto novo, você está tão preocupado em implementar as funcionalidades, fazer isso e aquilo, mas tira um tempinho razoável para você fazer toda essa configuração dos XMLs do Android e testar em aparelhos que tem o ícone redondo e em aparelhos que tem o ícone sem ser redondo, o ícone em outro tamanho. Deixa eu mandar recompilar aqui de novo, para a gente testar se ele vai trocar esse fundo meu aqui para vermelho, para tirar o fundo branco. Não tenho certeza se vai dar certo, a gente vai testando, a gente vai vendo o que acontece. Muitas coisas da programação de dispositivos móveis é tentativa e erro, não tem como fugir disso. O importante é você persistir e tentar entender o máximo do que você está fazendo. A Microsoft disponibiliza muita documentação sobre isso, que é um fator que foi preponderante para mim escolher a plataforma do Xamarin para começar a desenvolver para dispositivos móveis por causa do suporte. É claro que quando a gente olha a documentação do Android puro, né, com Java, com Kotlin, é bem completa também. Só que esbarra naquele problema de você desenvolver apenas para o Android puro. Você não consegue desenvolver para iOS também. Existe o Dart lá com Flutter e tudo mais. Acho bacana, acho um ponto bem interessante para estudar. Vai ser um próximo assunto que eu pretendo abordar também. Preciso pegar para aprender e criar essas situações, problemas com os mini projetos. Aí eu me sinto seguro para falar se a ferramenta me atende ou não. Bom, vamos ver aqui. Repara que a Splash Screen não funcionou nessa primeira instalação, né? Tem dessas coisas também. Deixa eu clicar aqui para ver se mudou alguma coisa do ícone. Lá, ele mudou, ó. Agora está com o fundo vermelho, embora não pegou o ícone que eu queria. Eu teria que voltar substituindo. E também não trocou aqui, né? Ou seja, ele só piorou a situação. Então, a parte dos ícones você vai ter que perder um tempinho para verificar direitinho o que vai se encaixar nos aparelhos que você está mexendo. Então, você vai ter que investir um bom tempo para testar e ver como que isso vai funcionar em aplicativos com ícone normal e sem ser o ícone redondo, por aí vai, né? Eu pessoalmente, aqui ele já ficou com a cor da barra de status aqui, né? Barra de status não, com a barra de navegação. E pegou meu ícone quadradinho que não ficou muito bom. Na verdade não ficou nem um pouco bom, nem um pouco legível, né? Enfim, fazer muitos testes aqui. Como eu estou com o tempo muito curto, eu pretendo fazer esses testes, verificar direitinho, trazer uma configuração mais certeira para você na próxima videoaula. O que eu queria deixar bem claro nessa aula é que para você criar a splash screen, para você criar o ícone, você vai precisar de um editor de imagens aqui para poder fazer isso. No caso aqui eu usei o Adobe Fireworks. E
você vai ter que importar todos esses arquivos aqui para o seu projeto Android e editar os arquivos XML. Você pode fazer isso na mesma tacada quando você estiver trocando as cores para deixar ele mais bonito, tá? Então, obrigado e espero você na próxima videoaula para a gente continuar esse projeto do App Guia Curso. Obrigado e até a próxima.